E as geadas que foram registradas no início de julho e nesses últimos dias, que comprometeram muito a produção do Brasil, também comprometeram ali algumas áreas do Paraguai. A gente continua tentando contabilizar os prejuízos, trazer alguns números preliminares, mas tudo ainda está sendo contabilizado porque os danos foram bastante extensos e bastante severos. Para a gente entender, portanto, como é que está essa condição lá no Paraguai, o que está acontecendo, o que está sendo feito e como está ali o sentimento dos produtores, a gente vai conversar agora com a Esther Stort, que é diretora sócia da Dasagro, já está conosco ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas nesta sexta-feira. Esther, muito bom dia para você, seja novamente bem-vinda ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-la. Bom dia, Carla, bom dia a todos aí do Notícias Agrícolas, é um prazer estar com vocês novamente. Prazer é nosso. Esther, o que a gente já sabe, o que a gente já consegue relatar dessas últimas geadas que chegaram aí no Paraguai e tiraram também boa parte do potencial das lavouras de milho por aí? Pois é, Carla, já tínhamos um pequeno, vamos dizer assim, uma redução já da expectativa de produção, né, da estimativa, devido à seca, né, ao plantio atrasado, né, que nem aí nas regiões aqui do Paraná também, né, perto na mesma altura do Paraguai, né, então praticamente a gente já tinha uma redução de produção estimada também por causa de cigarrinha e outros problemas que já vinham acontecendo devido à seca, e agora a gente teve essa geada, né, aí no final de junho e outra agora na semana passada, né, no início dessa semana, que acabou afetando, vamos dizer, uma área importante do milho paraguaio, né, por causa do atraso praticamente no plantio, né. Certo. E esse atraso no plantio, ele se deu também por adversidades climáticas, né, Esther? Sim, exatamente. No começo, vamos dizer assim, o milho paraguaio, o ideal dele, o plantio, a janela de plantio do milho é até meados de fevereiro, né? Mas, logicamente, existe uma extensão aí até final de fevereiro. E esse ano, praticamente, não foi plantado milho em fevereiro, ele foi plantado já na última semana de fevereiro, depois do dia 15, até, inclusive, dentro de março, até 15 de março. Então, esse atraso foi devido a muita chuva, né, que deu no mês de janeiro e fevereiro em si, então a soja esticou, né, também a soja já vinha um pouco, a estimativa de colheita da soja era entre janeiro e fevereiro, mas acabou se estendendo aí em 30 dias praticamente, e daí atrasou o plantio do milho safrinha, né. Esther, o que a gente já consegue contabilizar de perdas por conta dessas geadas? Tanto olhando para isso que aconteceu ali no final de junho, começo de julho, e o que foi registrado nessa semana. Primeira pergunta, na verdade, né? Qual delas foi mais severa? Né? Em qual momento isso trouxe mais severidade de perdas ali para a produção do milho paraguaio? E o que a gente já sabe da extensão desses danos? Sempre a gente está acompanhando, né? Vamos dizer assim, a geada mais forte foi a de final de junho. Então, nessa geada, praticamente, por quê? Porque o milho ainda estava muito imaturo, né? A gente acredita que o dano em si a gente vai ter que vendo à medida que vai colhendo, né? À medida que começa a colher. Hoje nós temos apenas 4%, 5% colhido desse milho da safrinha, né? Mas qual que era a extensão que estava exposta em junho era muito grande, então praticamente 80% do milho ele esteve numa fase que as geadas poderiam prejudicar ele. Em volume, em área que foi afetada, a gente acredita que, vamos dizer assim, aí a perda do grão, a gente acredita que pode chegar, por causa dessa geada, mais de 600 mil toneladas a menos, né? A gente está acreditando nessa geada do final de junho, tá? Essa agora, desta semana, ela afetou mais ou menos uns 5% do milho. E esses 5% ainda a gente vai estar estabelecendo o grau, né, disso nesses próximos dias.
mas provavelmente a gente tenha já registrado a maior perda nessa geada de final de junho. Quando a gente fala dessa perda de 600 mil toneladas, a gente leva a estimativa para a produção de milho no Paraguai para que volume, Esther? Pois é, esses 600 o que eu tô comentando é uma perda somente por causa dessa geada, mas a gente acredita que a perda total do milho paraguaio esse ano possa chegar a ser acima de 1 milhão. Hoje a gente já tem contabilizado mais de 900 mil. Certo. Okay? Então, por quê? Porque vinha da seca, da cigarrinha, né, de doenças aí que foram já reduzindo a capacidade de produção do milho, porque o milho que está sendo colhido agora, ele está sendo colhido com uma produtividade menor devido à seca praticamente e devido à cigarrinha, mas ele foi praticamente nada afetado pela geada, porque ele já estava numa fase fora da fase crítica. Certo. Então, esse milho que a gente está colhendo agora é de ótima qualidade e a gente vai ter, de agora em diante, a gente vai entrar num milho que, de repente, tenha um pouco mais de perda em qualidade, ok? Até o momento a gente não tem essa perda de qualidade do milho. O milho paraguaio hoje está a nível exportação. Se você quiser uma ideia, assim, para ter uma ideia, o que a gente está estimando na Dasagro é que a gente vai ter uns 15% de área de milho que foi afetado, que praticamente pode ser que não colha nada ali, não tenha uma colheita específica, ou o dano ali pode ser de 80% a 100% no grão. Nossa. Então, essa questão aí, o rendimento disso daí pode estar abaixo de 1.000 quilos por hectare. 40% da produção, ela vai ter aí um rendimento de 3,5, 3,6, vai dar 1 milhão e 100 mil toneladas, com o quê? Com um dano que pode chegar até um 20% de avariado, 20, 25, é uma questão que a gente está analisando ainda. 25% da área poderia estar aí entre 25% e 30% a gente teria com dano até 10%, ok? De dano de qualidade. Estamos falando que em produtividade vai cair tudo, né? Porque a produtividade também cai, mas eu estou já estimando um dano no grão. E um 20% em total de toda a produção, a gente acredita que vai estar, que é a que está sendo colhida agora, tem pivôs, tem áreas que não foram afetadas, então esse é um milho que vai produzir acima de 6 toneladas por hectare, 6 toneladas por hectare, e que pode estar dentro de padrão exportação sem problema nenhum. Isso seria em volume umas 1.500, 1 milhão e 500 mil toneladas, mais ou menos, né, em produção, para dizer que estaria 100% dentro de qualidade. É o que a gente está estimando hoje. Quando a gente tem perdas desse tipo, né, Esther, é difícil a gente entender de fato qual vai ser a totalidade da safra, porque as perdas elas ainda podem ir aparecendo. Foi uma safra, assim como a segunda safra de milho no Brasil, que foi acumulando problemas, né? Exatamente. Então, esse acúmulo, a gente hoje, se você me perguntasse quanto já foi, hoje a gente já pode dizer que vai ter 25% a menos em produtividade. Certo. Já é uma questão ela já está assimilada no mercado. E aí, logicamente, existe o risco desse número só aumentar, porque ele já está contabilizado, já existe esse estudo em cima. Então, a gente acredita, volume, para resumir, né? Volume 25% a menos. O que quer dizer isso? Dentro de uma faixa de produção que a gente pensava que podia ter um milho safrinha normal, né? 4 milhões de toneladas, 4.200 dentro de um período normal. Hoje a gente já está falando, no melhor dos cenários, 3.200, 3.200, melhor dos cenários. O que pode acontecer? Ser menos disso ainda, tá? Quando eu falo 25%, estamos ainda acima de 3 milhões de toneladas, ok? Volume, não quer dizer qualidade. Então, a qualidade, a gente acredita que 40% ela vai poder estar dentro de padrão exportação, se tiver alguma renegociação aí, dependendo da utilização do milho, né, pode ser dentro de padrão. E 60% a gente acredita que ele vai ter que ser, ele já vem ruim, mas ele vai poder ser melhorado, né? Então, no final das contas, também ainda a gente tem essa safra de verão para plantar, que poderia dar uma melhorada nesse milho safrinha excedente, vamos dizer, fora de padrão. Claro. Esther, a gente já está, o mercado já entende que a gente tem um déficit de milho
é bastante agressivo. Essas perdas que são registradas no Paraguai, que são registradas no Brasil, tem uma luz amarela enorme sobre a safra nova dos Estados Unidos, outros países produtores de milho também sofrendo com os registros de adversidades climáticas. Existe essa situação, né? Como é que todo esse quadro que está se desenhando para o milho paraguaio, para a safra, o que teremos para exportar, o que não teremos, como é que tudo isso está impactando no mercado, na formação dos preços e, obviamente, na decisão dos produtores? Sim, o milho no Paraguai, ele praticamente, né, o que é o mercado interno, ele fica com 40% numa média, né, e uns 60% é exportado do milho produzido no Paraguai. Então, o que vai acontecer de um total dentro do ano, né, entre as duas safras? A gente acredita que isso vai ser invertido, que a gente vai ficar com 60% para o mercado interno e um 40% só para exportação, ok? Porque a questão é qualidade, né? Também existem outros mecanismos, como importação, que é o milho da Argentina também, que já está acontecendo alguns volumes, alguns lotes já estão sendo importados para fazer um blending aí. Mas a questão, a gente acredita que essa situação apertada em termos de qualidade, volume, aonde está também a safra, onde vai ser colhida e tudo, e aonde está a demanda interna. E o Brasil, acredito que vai ter uma briga muito grande a nível de campo, e isso vai deixar os preços num nível, a gente acredita que os preços não deveriam cair, eles não vão sofrer uma queda, o que vai ter muito é gente fazendo conta, né? Porque vai ter que fazer a conta de tudo, né? Qual que é o desconto que vai aplicar uma demanda, porque tem as indústrias de etanol, as indústrias de rações e a alimentícia, né? Que é de menor, vamos dizer, incidência, mas também tem crescido nos últimos tempos e demanda produto de qualidade. E a gente não tem outra alternativa de ração hoje, né? O milho, queira ou não, existem amplos estudos aí que ele acaba sendo a melhor opção para suplemento de ração, né? Pode ser que entre alguma coisa de trigo, né? Ou canola, alguma outra coisa que a gente ainda tenha para produzir nesse inverno, mas até dezembro, até janeiro, não tem outra produção, né? Claro. Entrando. O Paraguai costuma importar muito milho, Esther? Não, ele netamente é um exportador. Vai Sim. ser uma importação devido à necessidade pontual. A gente não estava com estoques de milho já, né? A gente terminou o ano, vamos dizer, safra, né? Que termina aqui para a gente em abril. Em maio a gente zerou, a gente não tinha mais milho de estoque no Paraguai. Então, quem precisava de milho já teve que fazer uma importação, já prevendo esse atraso também devido ao plantio atrasado do milho esse ano, né? Já existem importações esse ano, mas não é uma naturalidade isso. Exatamente. Te pergunto isso porque o mesmo acontece aqui no Brasil e a gente já importou um pouco mais do que o dobro do que importamos no mesmo volume, no mesmo período acumulado do ano passado, né? Existe essa estimativa de que haja uma necessidade, portanto, de importação de milho para suprir toda essa necessidade, principalmente da demanda interna, ou essa inversão que você relatou, né? Ficar com 60% da produção e exportar 40%, vai conseguir equilibrar ali o mercado, principalmente para os compradores? Eu não acho que o Paraguai ele se transforme num importador, tá, Carla? Sim. Eu acredito que o Paraguai acaba importando, dependendo da indústria, né, e da necessidade, da qualidade do grão. É mais por causa disso, não pelo volume em si. O Paraguai, como exporta normalmente, numa normal 60%, ele teria esse volume e segurar, só que já estava bem vendido. Lembra que os preços já vinham sendo atrativos, a gente já estava trabalhando com uma um farmer selling bem acelerado, né, já bem adiantado. Tem muitos embarques já comprometidos até outubro, né, de empresas que já estão comprometidas com o Brasil. O que vai acontecer ali é selecionar os melhores, né, para cumprir com esses contratos. Então, hoje, eu acredito que o Paraguai vai importar aquelas necessidades pontuais, né? Uma indústria X precisa de um volume para melhorar, porque não consegue um produto com a qualidade que ele precisa para a produção de ração. Eu acredito que ele vai acabar importando alguma coisa para fazer um blending aí. Sim. Eu imagino que seja, então, um cenário semelhante ao que a gente está observando aqui no Brasil. Sim. Esther, a gente está falando de preços em que média de patamares aí sendo praticados nesse momento no mercado paraguaio?
Olha, hoje tem uma briga, porque é complicado. O que acontece? Como é que é? Como a geada afeta muito a área de pecuária, né? Então, os pastos, né, acabam o setor pecuário precisando comprar o milho, né? Que é o insumo que ele precisa. Então, ele pode usar o milho úmido. Então, tem começado a colher úmido com 32% de umidade Hum, e comprado na roça, com o produtor. E pagado preços, assim, excepcionais, praticamente 200% o preço que normalmente um produtor recebe nossa, por um milho, e ainda com 30 dias antecipados, né, da sim. colheita, praticamente, não corre o risco de algum problema mais, né, numa quebra mais a safra, e o menor problema também é dos descontos que pode ter, né, no silo que ele vai entregar. Então, aonde existe essa possibilidade, claro, isso não é toda a extensão de milho do Paraguai, a gente está falando de alguns lugares, mas hoje o milho que está sendo colhido é um milho de qualidade. Então, se uma empresa que já tem um compromisso com o produtor, ela quer receber aquele milho. E existe uma briga aí nessa originação, né? E o produtor que pode vender o excedente que ele tem hoje dentro dessa negociação aí com o setor pecuário, ele tem feito tem aproveitado essa oportunidade enquanto o milho está úmido, né? Mas o milho hoje, assim, grão na indústria, está valendo mais ou menos entre 260 e 270 dólares, tá? O produtor, ele recebe disso mais ou menos 260, 250, dependendo da região onde ele está, onde tem mais demanda, né? Esther, todo esse quadro pode incentivar um aumento de área na próxima safra de verão do Paraguai para milho, ou ele também está olhando algumas boas oportunidades para soja e tende a ampliar um pouco a sua área de soja? Quais são suas perspectivas iniciais aí para a próxima safra? Olha, eu já fui bem otimista com o milho verão, né? E eu voltei a ser novamente nesse ano, porque a questão do milho verão no Paraguai é um pouco mais difícil de ser assimilado a nível de estrutura, tá? Estrutura de silos e portuária, é muito difícil você receber milho e soja ao mesmo tempo. A gente tem a estrutura praticamente programada para receber a soja. Então, Certo. as exportações e tudo isso, por que eu te conto isso? Porque é difícil plantar milho verão. Terra tem, né? Ok? Os preços podem ser atrativos. Só que quem vai plantar o milho, ele tem que ter a certeza de que alguém vai receber esse milho na época da colheita. Então, é lógico que indústrias que estão preparadas para a recepção só de milho, como fábricas de etanol, insumos, vamos dizer, que recebe o milho até do produtor direto, podem até receber esse milho. Agora, os silos que vão estar recebendo soja, vai ter que decidir, eu vou receber soja, eu vou receber milho, o que ele vai fazer? Então, a soja é muito grande para você travar ela numa recepção de milho menor. Mas eu acredito, aí vai o meu lado otimista devido a toda essa questão aí de necessidade de blending de milho e ter um milho de qualidade e o de verão ter qualidade e produtividade muito boa, né? Que a gente pode duplicar a produtividade, até triplicar em alguns casos, a Certo. produtividade do milho verão. Acredito que a área que normalmente é de 25 a 35 mil hectares, nada praticamente, para você ter uma ideia, isso é o normal, eu acredito que ela pode chegar a 100 mil. Uhum. Ok? É uma Certo. estimativa minha. Eu não sei, pode ser que, eu conversando com produtores, né, a gente já tem trabalhado isso e a da Sacro está trabalhando com isso. Sempre existe incentivo, ok? Sim. Para plantio, verão existe incentivo, só que tem que ter, o produtor tem que ter a certeza, e ele não tem isso, se alguém não chegar e falar, eu recebo esse teu milho na hora de colher. Claro. Precisa a gente produzir para o que tem demanda, né, Esther? Claro, com certeza. Eu acredito que hoje, os preços, eles são totalmente a favor do milho. A Tá questão certo. é você resolver aonde vai entregar. Ninguém quer. Então, quando a gente fala produtor ter a certeza de que vai conseguir entregar no silo de uma empresa X, a empresa vai ter que administrar isso e sair fazendo um marketing em cima disso também, né? Sim. Porque se ela não fizer isso agora, o produtor ele não vai vender hoje o milho que ele vai plantar.
Claro. Ele vai vender lá para frente. Então ele tem que ter essa certeza de que vão receber esse milho dele, né? Porque não tem como você armazenar, ele tem que jogar, secar, processar esse milho, né? Sem dúvida. Olha só, Esther, a gente vai acompanhar tudo bem de perto. Eu te agradeço muito por estar conosco e compartilhar essas informações tão importantes aí do Paraguai. A gente entende, né, que é uma situação tão dramática quanto a que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então, muito obrigada mais uma vez pelas suas informações, sempre tão completas. Você é sempre muito bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Já te espero para a próxima conversa. Obrigada, Carla. Esperamos ter boas notícias na próxima, Tomara né? que sim. Tomara que sim. Obrigada, um abraço aí para vocês. Obrigada, um abraço, bom trabalho, Esther. Obrigada, igualmente. Obrigada. Bom, Esther Stort, direto de Hernandárias, no Paraguai, trazendo essas informações para nós, portanto, dessas perdas para geadas, né, que estão sendo contabilizadas. A Esther pontua aqui algumas situações. Somente com as geadas, essa geada aí do início de julho, finalzinho de junho, a perda foi de 600 mil toneladas e pode aumentar. Como eu falei, os prejuízos seguem sendo contabilizados. A perda total da safra paraguaia de milho pode passar de 1 milhão de toneladas. A 15% da área que pode ser que não se colha nada de milho em função de todas essas adversidades climáticas. Assim como a nossa safrinha, a safra de milho no Paraguai, ela também sofreu com seca, a pressão da cigarrinha, atraso no plantio e agora essas geadas. Então, é realmente uma situação bastante preocupante. Mais do que isso, a Esther acredita que um índice que é normal aí para o Paraguai de exportar 60% da sua produção e utilizar 40% no consumo interno pode ser invertido neste ano, então ficar com 60% do milho, exportar 40% para atender a toda a demanda, principalmente a demanda do setor de rações e eventualmente trazer alguns volumes de milho importado para fazer um blend e também atender adequadamente a essa demanda interna, essa demanda doméstica. A gente está aqui de olho. A Esther também pontuou que a questão dos preços está bastante fora da curva, como também está acontecendo aqui no Brasil. Em alguns casos, o preço do milho é até 200% superior ao que se registra normalmente ali no pagamento ao produtor paraguaio. A gente está de olho em tudo isso para te manter sempre como o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco que segue a nossa programação por aqui. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.